Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Sampaio, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Club Pop. E no vídeo de hoje nós vamos falar de... Vamos puxar a vinheta primeiro. Vamos lá, vamos falar sobre o que vai ser feito aqui. Vocês devem ter visto aí no título aí do vídeo, né? Sobre a gente falar da franquia Underworld, tá? Isso aqui foi um pedido, né? Começou através de... Já tinha alguns pedidos, mas o que me deu força para continuar, e até porque esse vídeo é uma homenagem a você, Nayara. Uma das escritoras, a Nayara, pediu muito para eu falar sobre a franquia Underworld e tal, e isso acabou me despertando uma ideia muito bacana de franquias que acabou sendo esquecido no churrasco, de franquias que tinham tudo para dar certo e não deu muito certo, ou franquias que foram super problemáticas no decorrer de sua produção. Então no quadro de hoje a gente está inaugurando franquias, né? Onde a gente vai estar falando sobre as franquias de filmes, de jogos. Já temos, né, o quadro lá de franquias de jogos, que no qual só trouxe um game até agora, que foi Dead Space, mas já tem os outros gravados e eu não trouxe os restantes. Mas vamos começar pelo dos filmes, beleza? Esse vídeo ele vai estar dividido em duas partes para não ser muito longo, tá? Aonde que eu vou abordar sobre cada um dos seus filmes, os meus pontos de vista, né, e tudo mais. Vamos lá. Underworld é uma franquia que surgiu no ano de 2003, né, através de uma ideia muito bacana do Len Wiseman, né, que para quem não sabe, ele foi o cabeça da parada ali para criar o Underworld. E o Underworld ele é um filme inspirado muito no romance de Romeu e Julieta. Né? Pra quem não sabe, Romeu e Julieta, todo mundo conhece Romeu e Julieta, né? Não tem, nem precisa explicar isso. Mas Romeu e Julieta, só pra dando uma reforçada, é uma peça muito famosa de William Shakespeare, que foi adaptada para filme, que tem uma versão muito boa com o Leonardo DiCaprio, que é muito bacana, que eles pegaram uma versão mais moderna ali da parada e trazer. Só que aqui é voltado pros vampiros e lobisomens, né? Em 2003, surgiu essa franquia. Até então, já tinha, né, quando eles começaram a querer produzir essa ideia, já tinha colocado essa ideia de o filme se virar uma franquia. Através desse filme, foram depois dele feitos mais 4 filmes. Nos Estados Unidos ele se chama Underworld e aqui no Brasil ele é considerado como Anjos da Noite. O primeiro filme, né, quando foi lançado, ele foi lançado de uma forma muito simplista no cinema, né, e eles teve um orçamento bem humilde ali de 22 milhões. Só que no decorrer de tudo isso aí, eles ganharam 5 milhões ali por trás. O seu primeiro filme ele é dirigido pelo Len Wiseman, que é um cabeça da parada ali. Pra quem não sabe, ele dirigiu o Duro de Matar 4, mas aí foi bem depois do Underworld e aí não conta. Mas eu resolvi destacar esse filme dele. Aqui eu só vou destacar a principal, né, que é a Selena, que é interpretada pela Kate Beckinsale, do filme Van Helsing, que também foi um ano depois, saiu o filme do Van Helsing, que por mais que o filme seja bem clichêzão, os efeitos especiais bem zoados, Van Helsing eu gosto muito daquele filme e não me pergunte o porquê, mas eu só sei que eu gosto. E eu gosto até do jogo, que é uma grande porcaria. Vamos lá. O filme ele foi lançado lá nos cinemas. Primeiro ele foi lançado nos Estados Unidos e depois de alguns meses ele veio para cá pro Brasil, né? E ele foi distribuído pela Europa Filmes. No seu primeiro filme aqui, ele conta a história, né, da guerra entre vampiros e lobisomens, até que a Selena se apaixona por um lobisomem, aquela coisa toda, daquela situação, e se transforma esse lance aí de Romeu e Julieta. O seu primeiro filme ele tem uma duração de 2 horas ali e ele foi muito... No primeiro filme eu gostei muito, pra mim o primeiro é o melhor, né? Ele foi muito bom, suas fotografias, suas imagens, e ele veio de uma maneira bem rica para trazer um início de uma franquia muito grande, sabe? Claro que nem tudo são flores, né? O filme não arrecadou muito do quanto que eles estavam querendo, ele não foi tão bom de bilheteria, ele não teve uma jogada de marketing muito boa na época, até porque na época que esse filme foi lançado, ele estava sendo competido com Matrix, com X-Men 2 e ao mesmo tempo sendo competido com o Tomb Raider, A Origem da Vida, né, que era o segundo filme na época, teve seus problemas ali e tal, então o filme acabou não ficando muito tempo no cinema na sua época, e depois de um tempo a Europa Filmes lançou logo para DVD ali. Aí já ficou disponibilizado logo para locadora, VHS, na época ainda existia VHS, aquela coisa toda. Com isso, a Europa Filme ficou com o pé muito atrás ali, né, de querer fazer uma continuação. Foi aí que começou a surgir os primeiros problemas da franquia. Como eles viram que não deu um resultado muito bom, a Europa Filme já,
meteu o pé, porque o seu segundo filme estava programado para sair em 2005. Aí com isso houve um atraso na produção, todo o seu enredo, né? E aí no meio disso tudo, também teve o lance também que eu quero destacar aqui, muito importante, que o Underworld ele foi considerado um plágio, ele teve um problema de plágio, porque ele foi inspirado, né? Ele lembra muito o RPG White Wolf. A White Wolf é um RPG que ele é muito conhecido pelo Vampiro à Máscara. Então o primeiro filme foi considerado plágio, né? Através do Vampiro à Máscara, e também foi inspirado no Lobisomem Apocalipse. São dois jogos de RPG de mesa muito famosos. Então houve vários e vários problemas, e nisso a Europa Filmes resolveu fazer o quê? Meteu o pé, não vou dar prosseguimento pro seu segundo não. Então o filme quase ficou sendo engavetado, e ficou aquela situação ali, aquela coisa ali. Aí no meio disso tudo, a Sony Pictures resolveu fazer o quê? Pô, vou comprar os direitos autorais aqui do filme, vamos dar uma cabeçada da ideia e vamos fazer a sua continuação. Teve a sua ideia ali, pô, vou fazer a sua continuação. Foi lá, resolveu lançar o seu segundo. No ano de 2005, no final, já tava rolando os burburinhos ali do seu segundo filme, até que em 2006, finalmente o filme foi lançado. O mesmo esquema. Primeiro nos Estados Unidos e depois de alguns meses foi lançado diretamente aqui no Brasil pro cinema. Que é o Underworld, né? O Anjos da Noite Evolution ou Evolução. Ele teve já um orçamento de 50 milhões e ele já foi um pouquinho melhor ali na bilheteria e tal, aquelas coisas, arrecadando 113 milhões. Para um filme de baixo orçamento, cara, foi um lucro bem bacana, porque eles não tiveram uma campanha de marketing ali muito grande e toda aquela sua situação. Até porque quando esse filme foi lançado no cinema, ele estava competindo com Código da Vinci, estava competindo com Piratas do Caribe, se eu não me engano era o Baú da Morte, acho que é o segundo, né? Tava competindo com Piratas do Caribe e outros filmes bem mais assim, ainda tinha o terceiro filme do X-Men, que era o último X-Men, né? Que era o confronto final, que foi uma grande catástrofe, não sei qual é o problema do X-Men, mas tudo bem. E tipo assim, eles estavam competindo com aquilo ali, mas o filme até que ficou de um jeitinho ali, de outro. Eu lembro que eu vi esse no cinema. Ele ficou ali e tal, conseguiu se manter. Aqui, na história do seu segundo, ele já retrata, né? De novo a gente tem a Kate Bexley, né? A Kate como o papel de novo da Selene. Aqui a parada já retrai, né, na seguinte história, que ela é traída pelo seu próprio clã, aí ela resolve buscar vingança e decide descobrir a verdade sobre a identidade do primeiro imortal verdadeiro. Né? Só que aí, pô, a história é bem bacana e tudo mais, só que aí veio o grande problema. Esse aqui, ele perdeu a sua qualidade de produção, ele não ficou do mesmo jeito. Ele teve seus problemas ali na sua produção, na sua qualidade, no seu enredo, a coisa não fluiu, mas o filme não deixou a ficar tão ruim ali não. Ele acabou tendo esses problemas ali, mas não ficou assim uma parada tão ruim não. Aqui a Sony já investiu um pouco mais, o filme é totalmente com efeitos especiais o tempo todo, toda aquela situação. O filme é bem bacana no meu ponto de vista, não é ruim. Não teve a sua qualidade do seu primeiro filme, até porque o seu primeiro filme ele veio de uma maneira mais dark, aquela coisa mais sombria, né? E aqui a gente já não tinha essa questão toda, né? Aí beleza. Nessa época, um pouco depois que o filme lançou, novamente teve outros problemas por trás, que foi mais ou menos o seguinte: a Kate Beckinsale já estava cansada de fazer a Selene, ela não queria dar prosseguimento mais como o papel dela, ela não estava muito afim, né, de continuar, ela já estava saturada, tipo assim, ela não estava satisfeita, ela não queria permanecer e eles queriam manter ainda a franquia. A Sony resolveu, pô, vamos ter outra aqui, vamos continuar. E ela estava muito exausta, ela não queria mais, o filme estava tendo vários problemas com seu próprio elenco, com a própria equipe, com os diretores. Aqui já teve uma mudança de diretor, já não era mais o mesmo diretor. Então, tipo assim, foi uma coisa assim, uma parada muito louca. Até que no meio disso tudo a Sony resolveu, peraí, vamos achar uma solução aqui. A gente quer lucrar com o The World, é uma franquia que a gente tá vendo que dá pra tirar uma graninha legal. E a gente não faz um filme baseado no passado contando a história do Victor. Então a Sony pegou ali, pum, vamos fazer um roteiro aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos criar um terceiro filme aqui. No ano de 2009 foi quando a Sony resolveu lançar também, todos os filmes foram pro cinema. Resolveu lançar também, só que aqui já houve uma mudança, já foi um lançamento mundial, uma coisa mais diferenciada, aquela coisa toda. No ano de 2009 veio finalmente ver a luz do dia, mas sem a Kate,
veio aqui um novo jeito de falar sobre o Underworld, que veio seu terceiro. Aqui eles tiveram um orçamento de 35 milhões, arrecadou 91 milhões, já foi um orçamento mais baixinho relacionado ao outro. E aí veio à luz do dia o Underworld Anjos da Noite, A Rebelião, que aqui vai contar sobre o passado de tudo, conta tudo sobre o antes do lance da Selene, que o Victor matou a sua filha, o porquê que matou, porquê que ele tinha aquela coisa com a Selene muito grande, e aqui foi abordado. Esse filme é muito bom. Eu não considero ele como uma ordem, para mim ele é como se fosse a junção do seu primeiro, contando uma história única. Tanto é que se você for seguir a linha, veja o terceiro, o primeiro, depois tu vai, primeiro, segundo, terceiro e quarto. E aqui foi, cara, esse filme aqui foi muito rico na sua produção, na sua história. Tivemos novamente a mudança de direção, sendo que aqui a gente teve a direção do Patrick Totopoulos, que ele foi das produções ali do filme 300, e 300 era um filme que na época estava bem em alta. Então, tipo assim, foi bem encabeçado ali em toda a situação, né? E foi todo aquele fuzuê. O filme teve uma recepção bem bacana, ele teve suas fotografias muito bem elaboradas, toda a sua situação muito bem programada. Gente, espero que tenha gostado da nossa primeira parte aqui, tá? Vou estar encerrando essa primeira parte aqui, pro vídeo não ficar muito longo. Como eu falei, vai ser dividido em duas partes. Aqui eu peguei os 3 primeiros para falar. Na segunda parte, eu vou falar sobre tudo que eu achei, sobre o porquê que a franquia acabou não dando certo e tudo mais, isso e aquilo, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Temos vídeos toda terça e quinta, sempre às 20 horas. Todo sábado, sempre meio-dia. Então, se você não é inscrito, se inscreva. Falta um pouquinho assim pra gente bater a meta dos 1000 inscritos. Nayara, esse vídeo é pra você. Comente aqui sobre o que você achou. Sou o Lucas Sampaio, vou ficando por aqui. Até semana que vem, quando vai ter o próximo.